2 Coríntios 3, versículos de 12 a 18, onde nós lemos assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito mais confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, e nesse instante, Pai, onde estamos com a Tua palavra aberta, desejosos por ouvir a Tua voz, nós pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações, que a gente esteja sensível àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na sua segunda epístola aos Coríntios, esse texto nós lemos é a segunda epístola, é porque Paulo já escreveu também uma anterior, que a gente dá o nome de primeira epístola aos Coríntios. Mas na sua segunda epístola, o apóstolo Paulo se dedica, entre outras coisas, ou dentre outras coisas, a, primeiramente, reafirmar a sua autoridade apostólica. Então, existiam pessoas que estavam contestando a autoridade de Paulo. E aí ele dedica uma parte da epístola a reafirmar, a deixar claro que ele tinha autoridade como apóstolo do Senhor para escrever e para falar, para ensinar aquilo que ele estava ensinando. Mas não apenas isso, além de reafirmar a sua autoridade apostólica, Paulo também investe um grande pedaço da epístola para combater os falsos mestres e seus ensinamentos. Ensinamentos que distorciam a verdade do Evangelho. O capítulo 3 ele está nessa dinâmica. Ele faz parte dos capítulos destinados pelo apóstolo Paulo na sua carta, na sua epístola, para combater os falsos ensinamentos. No mesmo momento em que o Evangelho alcança a cidade grega de Coríntios, né, o Evangelho alcança e pessoas são convertidas pelo Evangelho, pouca coisa depois, surgem também, não demorou para que chegassem até lá, os falsos mestres, os falsos ensinamentos, ensinando um falso evangelho, um evangelho genérico, falsificado. Um dos grandes problemas que o apóstolo Paulo precisa lidar na segunda epístola aos Coríntios é exatamente tratar da questão dos judaizantes. E o que os judaizantes basicamente ensinavam? Eles ensinavam um evangelho que era distorcido, era uma junção, uma mistura entre lei e graça. Eles acreditavam que, além da fé em Cristo, era necessária a observância da lei de Moisés para que as pessoas fossem aceitas diante de Deus. Então, os judaizantes diziam assim, não basta crer, não basta ter fé, é necessário também obedecer às leis de Moisés para que você seja aceita por Deus. Paulo, quando escreve sua segunda epístola, uma das grandes coisas que ele está fazendo, um dos grandes objetivos dele, é exatamente combater esses falsos ensinos, combater esses falsos mestres, mostrar o erro deles. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo se apresenta no capítulo 3 como ministro de uma nova aliança. E ele fala aqui no capítulo 3, versículo 6, um texto que é extremamente conhecido, dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Versículo 6 desse mesmo capítulo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Notem que ele não está dizendo que estudar a Bíblia mata a nossa fé ou esfria a nossa fé. Então, se você já ouviu isso por aí, é um erro absurdo de interpretação bíblica. Ele não está dizendo isso. Basicamente, o que Paulo vai fazer ao longo de todo o capítulo 3 de 2 Coríntios é comparar a antiga aliança, baseada na lei mosaica, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento,
com a nova aliança, baseada na fé em Cristo Jesus. E aí ele diz, ele chama a antiga aliança de letra, ou seja, ele está dizendo que a antiga aliança, baseada na obediência à lei de Moisés, que ele chama aí de letra, é uma aliança que gera morte. Ela não tem a capacidade de gerar vida, mas a nova aliança, a aliança da salvação, pela graça, mediante a fé, onde a gente recebe a vida por meio do Espírito Santo, essa sim, a nova aliança, a aliança em Cristo, é a aliança que gera vida. Então, ao contrário do que alguns dizem, ele não está dizendo que estudar a Bíblia, que conhecer a Bíblia, vai matar a sua fé. Então, tira isso da cabeça. Basta você ler com calma o capítulo 3, 2 Coríntios, você vai perceber que ele está comparando a antiga aliança com a nova aliança, dizendo que a antiga aliança gera morte, porque ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por cumprir a lei. Por mais dedicado, empenhado que você seja, você nunca vai conseguir cumprir completamente a lei de Deus. Então ele fala assim, a antiga aliança gera morte, mas a nova aliança, que é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, ela gera vida. É disso que Paulo está falando no versículo 6. E essa comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, ela vai se desenvolvendo, como eu disse, ao longo de todo o capítulo 3. E aí Paulo afirma que a antiga aliança ela teve a sua glória, mas se tratava de uma glória passageira, temporária, diferente da glória da nova aliança. A nova aliança é superior por ter uma glória eterna. E aí a gente chega no primeiro versículo do nosso texto, que é o versículo 12, onde ele fala que, movido por essa esperança, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Como quem diz, eu sei que eu estou anunciando uma aliança, eu sou ministro de uma aliança cuja glória é eterna. Essa aliança é uma aliança perpétua, ela não é uma aliança transitória. Por isso eu posso pregar com toda a confiança, com toda a coragem, porque não se trata de uma mensagem transitória ou passageira. Mas logo em seguida, no versículo 3, o apóstolo mais uma vez faz uma comparação com a antiga aliança. E aí ele estabelece uma comparação do evangelho que é anunciado por ele com toda a coragem e estabelece um contraste com a figura de Moisés lá do Antigo Testamento. Notem o que diz o texto. Não somos, ele está se comparando, ele, ministro da nova aliança, com Moisés. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Esse versículo é um versículo bem complexo da gente entender. Vão existir aqueles que vão dizer que Moisés fazia isso para que o povo não se assustasse com o brilho do seu rosto. Mas não é isso que o texto diz. O fato é que Moisés subia ao monte, se encontrava com Deus, e depois desse encontro com Deus, o rosto dele brilhava, resplandecia. E ele descia do monte e anunciava ao povo, estou falando do Antigo Testamento, tá, gente? Ele anunciava ao povo a lei de Deus, a vontade de Deus. E depois de anunciar, aí sim, ele cobria o rosto. O texto é muito claro do porquê que ele cobria o rosto, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Ou seja, Moisés sabia que a glória que estava no rosto dele era uma glória que estava desaparecendo, era transitória, era temporária. Assim como o brilho do rosto de Moisés era um brilho que, naquele momento onde ele se encontrava com Deus, brilhava muito, mas com o passar do tempo ia perdendo o brilho, esse brilho do rosto de Moisés já apontava para o fato de que a glória da antiga aliança também era uma glória temporária e transitória. Da mesma forma como o brilho ia embora, aquela aliança também iria embora. Ela seria aperfeiçoada na nova aliança em Cristo Jesus. E Moisés cobriu o rosto. Mas por que será então que ele cobriu o rosto? Exatamente para que as pessoas não vissem, para que o povo não visse, que a glória que ele tinha no rosto era transitória, passageira. Como o povo continuaria a seguir um líder cuja glória estava sumindo, gente? Ninguém ia continuar seguindo, né? O povo não tinha a compreensão de que aquilo que Moisés anunciava era transitório, de que aquela glória era transitória.
Então, para manter o povo ali, ele cobriu o rosto. Dessa maneira, o povo não via a glória do rosto dele indo embora. Olha, notem, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Desvanecia e ia embora, e sumindo. Então, para que eles não contemplassem essa glória desvanecer, ele cobriu o rosto, de maneira que os israelitas o povo acabava pressupondo, imaginando que ele continuava brilhando. Eles só não viam o brilho porque o rosto estava coberto. Mas lembrando, aquela antiga aliança era uma aliança transitória. A antiga aliança tinha um resplendor da glória que era transitório. E aí Paulo continua e chega aos versículos 14 e 15. Ele está construindo a ideia, né? E ele diz assim, na verdade, a mente deles se fechou. Ele está se referindo aos judeus. A mente deles se fechou. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então o que Paulo está dizendo assim, eles continuam agindo como se a glória da antiga aliança continuasse em vigor, como se a antiga aliança, as antigas coisas da lei de Deus, continuassem valendo. Eles continuam agindo dessa forma. E aí, como é que ele ilustra isso? Ele fala do véu. Ele fala assim, eles leem a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, como se eles estivessem diante de Moisés, utilizando o mesmo véu, achando que existia o mesmo brilho, quando o brilho já foi-se embora, porque aquele brilho e aquela aliança era transitória, passageira. A mente deles se fechou. E até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. E aí ele acrescenta dizendo assim, é somente em Cristo que esse véu é removido. Em Cristo aquilo que é transitório se torna eterno, permanente. A antiga aliança era passageira. A nova aliança, selada em Cristo, é permanente, é eterna. A antiga aliança tinha glória, brilho passageiro. A nova aliança tem glória, brilho eterno. O véu que impediu os judeus de verem a glória na face de Moisés indo embora, agora é utilizado por Paulo como uma espécie de ilustração para falar que esse mesmo véu, ou uma espécie de véu, parece que encobre a mente e os corações deles, de maneira que eles não compreendem a verdade do Evangelho. Eles vivem não de acordo com a verdade do Evangelho, mas eles vivem de acordo com os ensinamentos da antiga aliança. E aí a gente já caminha para o final do texto, versículos 16 em diante. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aquilo que antes estava obscuro, impreciso, agora é retirado, está completamente revelado, está diante de todos. E ele continua no versículo 17 dizendo, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. A liberdade. Onde Deus se manifesta, a gente não precisa mais ter o medo e a preocupação de ficar submisso a cumprir as leis cerimoniais lá do Antigo Testamento. Nós somos libertos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, ficaram para trás. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e apenas por isso. Não é a fé e mais a observância da lei de Moisés, não é a fé e mais qualquer tipo de exigência, mas é tão somente crer no Senhor Jesus. É isso que o Evangelho traz para a gente. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. É apenas a fé, somente a fé. E aí Paulo fala, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. A gente não precisa mais de viver aprisionado por um sistema religioso que nos aprisiona e que mata, que não traz liberdade, que não liberta. A gente chega ao versículo, que é o versículo que eu quero destacar, talvez, mais enfaticamente, versículo 18. Quando nós lemos assim, que é a consequência do ser alcançado por essa mensagem da nova aliança.
essa mensagem gloriosa daquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. No versículo 18, Paulo diz assim, encerrando o capítulo, ele diz: e todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Ele falou assim, você foi alcançado pela graça? Você creu no Evangelho de Cristo Jesus? Não existe mais um véu. Você está contemplando a glória do Senhor com uma face descoberta. Não existe mais nada que se coloque entre você e o Senhor. As barreiras foram derrubadas na cruz. Todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Agora ele acrescenta. Ele diz, olha, se você foi alcançado por essa graça, agora você contempla a glória de Deus, sem que haja um véu diante dos seus olhos. Você consegue perceber a grandeza, a beleza, a santidade, a perfeição, o amor, a graça, a misericórdia do Deus poderoso. Mas mais do que isso, segundo a sua imagem, segundo a imagem de Cristo, você está sendo transformado. Você está sendo transformado. Transformado para se tornar mais parecido com Cristo Jesus. A gente falava um pouco isso hoje de manhã. Deus, quando alcança o nosso coração, tem por propósito nos tornar homens e mulheres mais parecidos com Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, que diz, olha, agora você que é pecador não vai mais para o inferno, é mais do que isso. Paulo diz, não nesse texto, em outro lugar, que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, para sermos transformados segundo a sua imagem. O objetivo de Deus na sua vida e na minha vida é que nos tornemos mais parecidos com Cristo Jesus. Para que a gente que conseguiu ser alcançado pela graça bondosa do nosso Deus, nos tornemos imitadores de Cristo Jesus. Gente que reflete a sua glória. Gente que manifesta a sua glória. Gente que onde quer que esteja, vive como sal e luz, revelando, encarnando a mensagem do Evangelho. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para que nós, segundo a imagem de Cristo Jesus, sejamos transformados com glória cada vez maior. É muito comum as pessoas virem até mim, como pastor, e perguntarem, pastor, eu queria entender qual o propósito de Deus para a minha vida. E eu gosto de começar exatamente por aí. E normalmente quando as pessoas perguntam isso, o que tem na cabeça delas é o propósito de Deus. Eu quero saber onde é que Deus quer que eu trabalhe, com quem Deus quer que eu case, qual carro que Deus quer que eu compre. Você quer saber o propósito de Deus para a sua vida? E segundo a sua imagem, você seja transformado. Você se torne cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Para que ao olhar para você, que é um discípulo de Jesus, as pessoas olhem para você e vejam em você o reflexo da glória do Senhor. O Deus das Escrituras é um Deus encarnado. É um Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Ele não é um Deus apenas que fala sobre um amor subjetivo. Não. Ele é um Deus que revela o amor. E ele revela o amor como? Indo na direção das pessoas, alimentando quem está faminto, curando quem está doente, orando por quem sofre, ensinando as boas novas, pregando o evangelho, orando, libertando gente. Ele encarna a mensagem
Ele não apenas prega a mensagem, Jesus encarnou a mensagem, ele viveu a mensagem. E dessa maneira, ele refletiu a glória de Deus. Eu e você somos também chamados a viver, a sermos transformados, mudados, segundo a imagem de Cristo Jesus, para que estejamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. O propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida é que você se torne mais parecido com Cristo Jesus. Para que as pessoas olhem para você e elas vejam Cristo através de você. Para que você reflita o amor, a misericórdia, a bondade, a graça do Deus eterno e poderoso. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa glória que nos transforma, ela não é nossa. Não é você que é glorioso, não sou eu que sou glorioso. Essa glória é a glória do Senhor que habita em nós. É interessante porque no capítulo seguinte, você pode ler depois com mais calma em casa, capítulo 4, Paulo vai falar que Deus esconde a sua glória em vasos de barro, exatamente para que a gente não se ensoberbeça. Ele nos compara a vasos de barro. Ele fala assim, olha, a gente pode ficar muito envaidecido com essa ideia de se tornar parecido com Cristo Jesus, de sermos a manifestação da glória de Deus no mundo e refletirmos a glória de Deus no mundo, mas para que a gente não fique muito envaidecido, Deus pega e coloca o seu tesouro em vaso de barro. Gente como você e eu, cheio de falha, de limitação, de pecado, de incoerência. Porque aí nós somos colocados no nosso devido lugar. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Mas essa glória não vem de nós, a qual vem do Senhor que é Espírito. Deus tem um propósito na sua vida, que você se torne cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Para que quando as pessoas olhem para você, elas vejam o reflexo do Senhor. Não para que o seu nome seja glorificado, porque a glória não é sua, a glória é dele manifesta na sua vida. A minha oração então é que você assuma esse compromisso de viver todos os seus dias para a glória dele. A gente vive num tempo onde fala-se muito no meio de palestras sobre a importância de você deixar um legado. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Você tem que deixar o seu legado, você tem que marcar o seu nome na história. E eu entendo a boa intenção de quem fala isso. Mas no fundo, como homens e mulheres que foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus, me parece que o maior legado, se é que nós temos algum legado para deixar, o maior legado que nós poderíamos deixar é o nosso compromisso em viver, não para construir a nossa glória, construir o nosso nome, mas para glorificar e refletir o Senhor a quem nós servimos. Quando eu e você estivermos mais preocupados em refletir a glória do Senhor do que em fazer o nosso nome grande, em fazer que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado, ao invés de marcar o nosso legado, deixar o nosso nome escrito na história, eu tenho certeza que o reino de Deus estará avançando cada vez mais nesse mundo. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam como João Batista. Eu estava lendo o Evangelho de João, que não foi escrito por João Batista, tá, gente? Foi João Batista que escreveu o Evangelho de João, não, tá? Curiosidade. Eu acho maravilhoso quando os discípulos de João Batista chegam para ele e falam assim: aquele que o Senhor batizou lá do outro lado do rio, as pessoas estão indo até ele. O pessoal parou de vir até o Senhor para ser batizado pelo Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, e estão indo até ele. Está se referindo a Jesus, né? E aí João Batista, no alto da sua sabedoria, da consciência de que ele veio
para glorificar a Deus e não para fazer o nome dele grande, ele vira para os discípulos e fala assim: convém que ele cresça e eu diminua. Convém que cada vez mais as pessoas olhem para a sua vida e vejam o Senhor e não você. Eu não sei o seu nome, alguns eu sei o nome, mas pensa nisso. Coloca o seu nome nessa frase. Convém que o Rafael diminua, que o Senhor cresça e o Rafael diminua. Dessa maneira nós estaremos refletindo a glória dele. Amém?